Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TGCast, o podcast mais viral, não somente de Viamão, né? Porque eu sempre falo Viamão, agora da região metropolitana, do litoral, do Rio Grande do Sul e do país! Vamos lá! Nós estamos estourados, pô! Respeita! 4 anos de TGCast e um episódio aqui muito especial com pessoas muito agradáveis, pessoas que estão fazendo a diferença nessa geração e estão fazendo mesmo, pô. Que dia, senhores! Que dia! Que dia! Bom, nesse 70º, Rafa, quarto, 74º episódio, nós estamos aqui, aquele que é vereador na cidade de Capão da Canoa e agora sim, candidato a deputado estadual, Matheus Sperri. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Thiago, pela oportunidade de estar aqui. Forte abraço a todos que estão assistindo. Quero poder contribuir aí o que tiver de perguntas, se quiser trazer, a gente está à disposição. Cara, esse cara é demais. Você tem que seguir esse cara aqui, meu. Esse cara Deus fez homens, Deus não fez anjos, né? Mas ele é tipo um anjo, assim, né? É Não, que um isso. cara meio diferente, Capaz, né? eu sou apenas um pecador que Cristo veio na minha vida e Tu é mudou a um minha história. rabisco na terra que tá fazendo a diferença, pô. Cara, sensacional poder te receber aqui em Viamão, né? No nosso humilde espaço aqui, para poder contar um pouco da tua história, daquilo que tu tem feito na tua cidade, aquilo que tu projeta para o estado do Rio Grande do Sul. Mas também estamos aqui, um cara que, bah, é muito difícil ele vir em Viamão, né, meu? É complicado, né? Eu acho que eu tô tendo problema com a família dele já, né? O cara tá sempre aqui em Viamão, região metropolitana, tá seguindo por todo o estado. Aquele que é o maior influenciador político da atualidade do nosso estado, um dos maiores do país. E eu tenho alegria de dizer que é o meu amigo, meu parceiro, Rony Gabriel. Seja bem-vindo novamente. Não é bem-vindo, né? Tá em casa, tu é o host hoje, tu vai tomar conta da Eu, mesa aí. Seja bem-vindo, meu cada, irmão. cada 10 episódios de TGCast, 5 é comigo, né? Não, legal estar aqui de novo. A gente, na verdade, sim, a gente passa bastante, a região metropolitana acaba sendo o nosso ponto central, né? Para campanha e tudo mais. E chamou, tamo aí, né, Tiagão? Muito bom. Inclusive, te falar, a Monster tá patrocinando a gente? Ah, não tá Não tá, patrocinando, então né? sai da tela, É, então. sai da tela, sai da tela. Ou patrocina. Patrocina aí, ó. Brincadeira, Monster, patrocina a gente aí, pô. Falar em patrocinador, quero agradecer aos nossos amigos patrocinadores, aqueles que fazem acontecer esse episódio aqui. Cara, começamos aqui, Matheus. Era cortina, entendeu? Não tinha essa parede aqui, né? Os microfones eram condensado, emprestado. Não valia R$ 60, né, Rafa? Aqueles microfones emprestados, as câmeras eram tudo de celular. Mas graças à consistência do nosso trabalho, aos patrocinadores, a gente pôde deixar o ambiente um pouco mais agradável aqui. A ideia inicial era apenas fazer aqui os nossos episódios, né, para a cidade, ouvindo empresários, lideranças comunitárias, políticos, né, aqui da cidade, entre outros. Mas expandiu, cresceu, avançou, né? Hoje nós somos aqui o TG Studio. Quiser fazer locação do nosso espaço aqui, fica no centro da cidade de Viamão, Rua Professora Aida Ferreira, número 41. Posiciona o teu negócio na internet aqui. E falando nisso, nós estamos com os melhores. Aqui tem um Alisson aqui, tá aqui, ó. É uma honra receber o Alisson, uma honra receber a equipe, tá aqui a esposa, né? E o cara que deu a ideia, que eu tô lançando agora semanalmente aí, é o Mateando com Teu Pai. Obrigado, Alisson. Tu é o cara, meu irmão. Tu é o cara. Muito bom. Gente, nesse 74º episódio, vamos conhecer um pouco aqui da história do Matheus Sperri, vereador da cidade de Capão da Canoa, né? Dobrada principal aqui do Rony Gabriel, né? Ambos vieram do PL para o Podemos, né? E que, cara, que honra vocês tiveram que negócio aí, né? Não foi uma assinatura qualquer, vocês estiveram em Brasília, né? No Salão Verde. Na verdade, o que que acontece, Thiago? A gente estava no PL, os dois, né? Era dois pré-candidatos ali do PL. Espaço confortável no PL, né? Tava com crescimento exponencial. Quando eu troquei de partido, eu já tinha 1.800.000 seguidores. Foi, inclusive,
era o nome mais falado do Brasil, porque foi logo depois da denúncia do caso do Banco Master. O Matheus já caminhava comigo há mais de ano, né? Já vinha caminhando, a gente já tinha essa diretriz de que ia fazer essa dobrada federal e estadual. E aí, para fechar a coligação no Estado, para unir a direita de fato, né? Para trazer todos os espectros de direita, gente que pensa parecido com a gente, com um projeto de Estado que pense nas pessoas, mas também tem responsabilidade fiscal, diminuição de impostos e coisas do tipo. Eu fui convidado aí para Podemos, né, para fortalecer mais uma sigla, e eu chamei o Matheus para vir junto, e foi uma alegria, não só dentro do Podemos, mas também a nível de Brasil, né, essa junção, trazer o Podemos para a chapa do Zuco, para apoiar o Flávio aqui no estado do Rio Grande do Sul. Podemos tinha 15 deputados federais, com a minha chegada, o Podemos ganhou estofo, hoje está com 35 só na Pô, janela, e o Matheus veio junto aí, e a gente está pelo propósito, né? Pelo projeto de fato, não é só de unir a direita, mas também trazer pessoas de bem. Tem gente que não sabe a ideologia que tem, embora a gente saiba que elas são de direita, mas elas não se consideram. Mas tem gente de bem, a gente quer atrair gente que está pensando não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, pensando nas futuras gerações, pensando que a política é o único caminho, felizmente ou infelizmente, dependendo da forma que a pessoa interprete, para mudar as diretrizes do país. E esses espaços, né, políticos, eles precisam, sempre vai ter alguém lá. Então a gente quer pessoas de bem, né, políticos sem vícios, principalmente quando a gente fala em nova política, não tem a ver com idade, né, embora a gente sejamos jovens para a política, mas tem a ver com política sem vício, uma política diferente, uma política sem cabresto, uma política que as pessoas votam em você por acreditar no que você está fazendo, não porque foi obrigada ou porque foi comprada. Então é isso que a gente está fazendo. Hoje a gente está no Podemos, o Matheus veio junto aí nessa missão. E, poxa, muito bem recebidos no Podemos. Hoje eu tenho trânsito dentro do PL Nacional, inclusive sou convidado para todos os grandes eventos do PL Nacional. Sou um dos poucos do Rio Grande do Sul que é convidado para participar. Tenho trânsito dentro do Podemos, trânsito dentro do Republicanos, tenho trânsito muito bom dentro do Novo e todos os partidos de espectro de direita, porque a gente está hoje pensando muito mais naquilo que a gente defende, acredita, e juntar pessoas que pensam assim, do que em números e siglas partidárias. Então, o Matheus está junto aí nessa caminhada há um tempão já. Rony Gabriel, então, ele veio para unir a direita, é isso, então? Na verdade, como eu disse, não é só unir a direita. A gente precisa unir a direita e trazer para perto de nós as pessoas que entendem que o nosso projeto ele é mais do que um projeto ideológico. É um projeto que cuida das pessoas, é um projeto que tem responsabilidade fiscal, é um projeto que quer respeito às crianças dentro de sala de aula, que quer uma soberania verdadeira nacional, uma soberania a qual você realmente não pode baixar a cabeça para os Estados Unidos, mas também não pode baixar para a China, não pode ficar fazendo acordo com o Irã, não pode estar vendendo as nossas refinarias para a Bolívia só porque o presidente de lá é alinhado ideologicamente. Ou seja, um projeto que pense no nosso produtor de arroz, ao invés de ficar exportando arroz de fora para baixar o preço do arroz, que pense no nosso produtor de leite, ao invés de ficar exportando leite de fora para baixar o preço do leite na canetada, que pense em fazer uma produção daquilo que a gente produz aqui dentro do Brasil, ter valor agregado com indústria, tecnologia, e aí sim você criar universidades que vão trazer mão de obra capacitada para isso, realmente pensando no futuro dos nossos filhos, como o Matheus fala, ele vai falar obviamente em breve, para que os nossos gaúchos não vão embora, para que os nossos brasileiros não vão embora, e aqui a gente tem oportunidades para entregar para uma futura geração aquilo que a nossa geração não teve direito. A minha geração não teve direito de adquirir uma casa própria igual a geração dos meus pais. A minha geração não teve direito de adquirir um terreno e construir sua casa igual a geração dos meus pais. O pessoal pergunta por que antigamente se tinha filho com 20, 25 anos, hoje o pessoal está tendo com quase 40. É porque hoje, para você estruturar uma vida, para construir uma família, demora realmente muito mais tempo do que demorava antigamente. Então, assim, a gente quer resgatar isso, né? São valores da família, os valores, os princípios, né, cristãos, nós dois somos cristãos, os princípios de liberdade, inclusive para outras religiões, mas também a gente quer uma economia forte, pujante, liberal, que dê liberdade realmente ao povo empreender, gerar emprego, renda, dignidade, pessoa humana e assim por diante. Então não é só a união da direita, é a união da direita e das pessoas de bem que entendem que esse é o caminho. Uou. Matheus Sperry, cristão, né? E quando a gente fala sobre cristianismo, eu acho que é importante deixar bem claro que o cristianismo ele prega a liberdade, Perfeito. né? Não é a escravidão, mas a liberdade, né, Sperry? Exatamente. E nós estamos vivendo em período de escravidão. Se tivesse um antepassado nosso aqui,
ele falaria exatamente sobre isso. Diria que enquanto você tem pessoas que hoje no Brasil não trabalham e são sustentadas por outras pessoas, essas pessoas, nós somos escravos dela. Então, uma pessoa hoje, tem pessoas que recebem, por exemplo, um benefício que foi iniciado no início, o objetivo era cuidar das crianças. E aí é excelente. Agora, hoje, um homem solteiro está recebendo esse tipo de benefício. Uma pessoa com idade de trabalho, pode trabalhar, mas está lá. Sabe como que eles apelidaram? Tem 2 apelidos. É o Bolsa Noia e o Bolsa Crack. E eu não estou falando sobre a pessoa que está lá. Pelo contrário, nós como cristãos, nosso objetivo é que essas pessoas saiam desse tipo de situação. Inclusive, essa é uma das minhas propostas para o estado do Rio Grande do Sul. Eu, eleito deputado estadual, vou junto ao governador para criar uma política estadual relacionada a pessoas em situação de rua. Por quê? Porque hoje as definições elas são municipais. Então, normalmente, o que os municípios fazem? Eles jogam o problema para outro lugar, botam dentro de uma sprint. Já esses dias a gente recebeu um pessoal, eles pegam, botam 10 moradores de rua numa sprint e estão jogando lá para a minha cidade, Capão da Canoa. Hoje lá no litoral, Capão e Torres são as cidades que mais têm recebido. E são pessoas majoritariamente fora. Eu sei porque na época que eu era criança, a gente tinha um ou outro, que normalmente tinha alguma dependência, mas hoje esse número subiu absurdamente por conta desse tipo de política. Então você vê que a política gera problemas que é ruim para a pessoa, tá ali, porque você está dando um auxílio e está gerando dependência. E agora, eu estava vendo também, isso está relacionado também agora às bets. As bets a gente tem hoje também pessoas que elas torram o seu salário e outros que usam o dinheiro do benefício para isso. Então existem legislações que podem ser implementadas para cuidar do controle. E eu penso que a gente precisa zerar. Se a gente se diz cristão de verdade, a gente tem que zerar essa situação das pessoas em situação de rua. Então, existe uma política que pode ser realizada a nível estadual para que esse problema seja visto de uma maneira regionalizada. Assim como a gente tem que ver a questão da educação, da saúde, como uma questão de região. Então, esse é um dos nossos objetivos, é ser humano a esse ponto. Eu estive conversando com o pessoal da IMAN, que é o Instituto Mostardense, não, Instituto Mãos Amigas Mostardense, que é lá em Mostarda. Foi criado pelo Alex, que era uma pessoa que vivia em situação de rua. E eles montaram hoje um grande complexo e eles têm pregado o evangelho, levado a palavra e têm resgatado essas pessoas da rua, tirando da rua para um ponto. Essas pessoas elas estão agora trabalhando, estão gerando renda, estão sendo libertas dessa escravidão, que é a escravidão, pela Bíblia a gente fala escravidão do pecado. Essa dependência ela faz a pessoa ficar e permanecer na rua. Nosso objetivo é poder resgatar isso. Muito bom. Eu trabalho há mais de 15 anos com dependentes químicos, né? O meu carro, Rony, chegou a ser durante alguns anos uma Kombi, né? O carro da minha família, por tanta gente que a gente carregou, levando para as comunidades terapêuticas. Como é que tu enxerga o trabalho das comunidades terapêuticas dentro desse projeto aí? Tu acredita que esse trabalho é importante para o Estado, para o Brasil? Essa rede ela precisa ser definida. Então, qual é o primeiro passo? Porque hoje o que está acontecendo? Por ser algo muito informalizado, tu não ter uma política pública definida, as pessoas elas são tiradas direto da rua e levadas diretamente para comunidades terapêuticas. Só que as comunidades terapêuticas elas têm uma regra. Se a pessoa decidir sair, ela não pode voltar. E se a pessoa está num período de dependência que você consegue resgatar ela ali em 21 dias, às vezes para 30 dias, que você precisa fazer um detox. Esse detox ele tem que ser realizado em uma clínica. Então não adianta você fazer isso na comunidade. Você primeiro tem que levar para a clínica. É aqui que o público deve entrar. Primeiro, fazer o resgate, levar até a clínica, isso através de uma política de saúde pública, combinado com assistência e inclusão social e segurança. Aí, depois do detox, sim, fazer um encaminhamento, porque aí tu dá uma chance real para a pessoa. No momento que ela ainda está intoxicada com a droga, ela vai ter aquela necessidade, aquela crise de abstinência, e isso faz com que as pessoas saiam 2, 3 dias depois. E aí ela perde a oportunidade naquela comunidade. Então, a gente tem casos ali que a gente levou para uma comunidade, daí depois tem que levar para outra,
E aí eles disseram, não, esse daí não dá, a gente não recebe mais porque ele desistiu. Então, uma clínica, uma política séria, primeiro faz o detox, através de medicamentos, e depois faz o encaminhamento com as comunidades. E se a gente consegue fazer isso dentro de uma rede, conectando o Estado, a gente resolve um problema que é de saúde pública, segurança pública, porque e no geral também de valor de terra. Por exemplo, lá em Capão, isso faz com que o valor de terra diminua, então a capacidade também de arrecadação do Estado também diminui. Então é um problema que nós estamos vivendo hoje, está muito atrelado a esse interesse de manutenção do dinheiro público saindo e indo para a mão do tráfico, e que a gente consegue buscar um resgate no meio do caminho, poder levar não só a palavra do evangelho através da palavra, mas através da ação prática, ação social. Rony Gabriel, última eleição do atual presidente Lulinha. Qual é a expectativa para esse ano? Lula, tu acredita que tem as chances reais, como diz as pesquisas? Ou Lula não vai concorrer? Qual é a previsão para esse ano para o governo Lula? Tem chances reais? Vai concorrer? Vai tirar o nome? Qual é a previsão? Pega a pipoca aí. Cara, na verdade, a primeira coisa, a direita tem que parar de querer subestimar a esquerda. O Lula venceu uma eleição mesmo estando fora da máquina pública, obviamente uma eleição onde houve um desequilíbrio absurdo por parte do TSE, diversas desconfianças, um segundo turno onde era para ser 50-50 o tempo de TV, ficou 30% para nós e 70% para ele. Eu vi que essa semana ele lançou um jingle aí, né, cara? Tu viu aquilo ali? Acabou se tornando viral e tal. Ou seja, eles são preparados, eles sabem ganhar eleições. Eles não sabem governar. Na hora que eles estão governando, eles destroem o país e criam narrativas, criam um monte de pacote de bondade. Agora, o Lula tá com uma rejeição muito grande. E é uma eleição de rejeição, né? Essa que é a grande verdade. E esse é o grande ponto. A esquerda, entendendo isso, lança só um candidato, que é o Lula, né? Tá lançando só um candidato. E o Lula chegou sim a cogitar a desistir de não concorrer a essas eleições nesse momento, mas é o que tudo indica, essa semana aí vai sair. Eu não sei que dia que vai pro ar esse episódio. Esse episódio vai para o ar na... E hoje? Na quinta-feira, então quando for pro ar, ele já vai, provavelmente já vai ter passado a convenção do PT, né? Então, o que que acontece? Ele deve ser aprovado sim em convenção, tem um tempinho ali para substituição de candidato, mas o que tudo indica, se não é nenhum fato novo que realmente quebre a campanha dele no meio, ele vai concorrer. Ele e o Alckmin aí contra o Flávio, só que o Flávio tem ali o Renan Santos, o Caiado e o Zema, que se preocupam muito mais em bater no Flávio para se tornar viáveis do que de fato a combater o PT e o Lula, né? Então eles fazem o jogo cruzado, entendeu? Aí quando você vai para um debate, ao invés de ser 4 contra 1, o Lula se sente confortável de ir para um debate desse, porque sabe que vai ser ele contra o Flávio e os outros 3 batendo mais no Flávio para tentar pegar o rescaldo político. Uma coisa que as pessoas precisam entender sobre política é que elas não sabem. Na política, geralmente, o cara do mesmo espectro bate no cara do mesmo espectro. Entende? São poucos os políticos igual eu, igual o Sperry aqui, que a gente entende que a gente está combatendo um outro mal, que é a esquerda de fato. Então, o que acontece? Poxa, o Sperry está bem, começou a crescer e está dentro do meu espectro político, e o Thiago Gutierrez lá é um eleitor. Então eu, para ganhar o voto do Thiago Gutierrez, falo mal ou invento alguma coisa aqui do Matheus Sperry. Entende? Por quê? Porque o Thiago Gutierrez não vai votar na esquerda, ele vai votar na direita. Então aquela fatia do eleitorado é disputada pelo mesmo espectro político, tanto na direita quanto na esquerda. A esquerda também briga, acontecem todas essas questões. A diferença é que eles têm um sistema diferente de tornar isso público ou não, né? Eles são mais inteligentes quanto a essa questão do que são as brigas deles vão vir a público para não ruir a imagem do candidato, porque no final das contas eles entendem, se eu não virar eu o presidente, eu viro um ministro, eu viro não sei o quê, e é isso que eles querem, uma tomada de poder através do Estado. Então, a direita hoje tem um principal candidato, que é o Flávio, né? O Flávio tem sempre ido muito bem nas pesquisas, em algumas até à frente do Lula, outras um pouco atrás. Acho que na pior das pesquisas ele está 5 pontos atrás, só que quando era o Jair, eles botavam o Jair a 14 pontos atrás do Lula e terminou muito diferente, né, o resultado das eleições. Então, eu tenho uma expectativa, sim, de que a gente possa vencer as eleições. Obviamente, isso depende do bom senso de muita gente, porque
Vamos lá. Primeiro ponto, cara. Uma coisa que eu tenho dito muito, Thiago. As pessoas têm que parar de acreditar em super-herói. Não existe. Não existe super-herói na política, não existe o herói, não existe o candidato perfeito. Todos vão ter pontos positivos e todos vão ter pontos negativos. Ah, mas ele não é lá o melhor administrador, o cara que você está defendendo lá. Ah, mas esse aí é não sei o quê. Ah, mas aquele lá não sei o quê. Ok, mas quando você bota num panorama geral, você tem que levar em consideração diversos pontos. O ponto número 1, qual é o do meu espectro político? Qual defende, está mais próximo daquilo que eu defendo? Porque defender 100% daquilo que você defende não existe. Simplesmente não existe. Você não vai concordar 100% nem Nem com com a sua esposa, mãe, né? nem com a esposa, nem com. Não, com a esposa tu concorda porque ela te obriga, mas de modo geral. de, mo- de modo geral, mas você não concorda 100% nem com você mesmo, porque senão não existiria o arrependimento, o remorso, né? Então, você de hoje não concorda com você de amanhã e assim e vice-versa. Então, assim, ó, primeiro ponto, espectro político, eu me identifico. Ponto número 2, eu, particularmente, boto o ponto número 2 como a viabilidade real. Por quê? Porque se você olha ali e vê, poxa, mas aquele candidato não é viável, então vou jogar meu voto fora e fortalecer o outro lado. Ou vou bater nesse candidato, o candidato inviável bate no candidato viável em busca de trazer para ele aqueles votos daquele que é viável. Ou seja, aí você já joga fora o ponto número 1, que é o quê? Quem está mais alinhado no meu espectro político pelo que eu defendo, pelo que eu acredito. Então, pô, se o cidadão é contra as drogas, legalização das drogas, contra a PCC, contra o MST, contra o Comando Vermelho, contra o país se alinhar com o Hamas, ditadura comunista e os caramba. Não, mas eu sou em defesa do direito das mulheres. Ok, então você não pode apoiar um presidente que está lá apoiando o Irã, que mata mulheres, que está decapitando gays. Entendeu? Então, são diversos pontos que você tem que levar em consideração. E aí eu boto esse primeiro ponto, que é o espectro ideológico, o segundo ponto é a viabilidade. Só que aí vai ter aquele outro grupo que vai dizer o seguinte: não, peraí, a viabilidade não é tão importante, porque se for por viabilidade, eu não voto naquele que eu realmente acredito. E também é válida essa posição. Óbvio que é válida essa posição. A questão é, quando você tem um mal maior, o que você tem que levar em consideração? O teu coraçãozinho ou a tua cabeça? É um cálculo. É um simples cálculo que você tem que fazer. Então, assim, ó, não existe candidato perfeito de fato. O Flávio hoje é o candidato indicado pelo Bolsonaro. Só o fato de ter essa indicação já dá para ele aí 35% dos votos do Brasil, naturalmente. 92% dos eleitores já dizem que não vão mudar o voto nele. Assim como 90% dizem que não mudariam o voto no Lula. São realidades, são pesquisas, são números que a gente não pode negar. Então a gente vem para uma eleição que é muito difícil, né, a nível federal. O Lula está com a máquina pública, o Lula fez seus acordos, o Lula já comprou quem pôde comprar e está vindo, pelo que eu vejo, está vindo confiante para essa eleição. Até esse tempos atrás eu imaginava que ele pudesse não concorrer. Não sei se existe uma saída honrosa, porque no dia, ele lançando, acho que é dia 2 de agosto, a convenção do PT, no mesmo dia vai ter uma ação contra ele, que é a do Carnaval. No mesmo dia sai a ação. O Lula lançou o Lula vai lançar a candidatura dele e no mesmo dia vai sair uma ação contra o Lula por causa daquele desfile de carnaval e vai jogar uma bomba no TSE para ver sobre propaganda antecipada, abuso de poder político e econômico, que foi aquele requisito que eles usaram para deixar o Bolsonaro inelegível, por exemplo. Só que lembrem-se, tem um outro ponto. Bolsonaro só ficou inelegível pós-eleições, mesmo com aquele episódio acontecendo no 7 de setembro daquele ano. Entende? Então tem toda uma questão de trâmite, quanto tempo isso vai demorar, se isso vai atingir o registro de candidatura, se vai transformar ele inelegível antes da diplomação, tem todo um processo que tem que acontecer. E vocês sabem quando é contra o Lula de um jeito, quanto com o Bolsonaro de outro jeito. Então, assim, ó, tem um áudio aí para sair de a Roberta Luxinzer, que é amiga do Lulinha, disse que está com áudio que vazou, e quem está dizendo isso não sou eu. Ela fez um pedido no Supremo Tribunal Federal dizendo que esse áudio está em posse da campanha do Flávio. E, em tese, esse áudio demonstra a ligação dela com o filho do Lula e o careca do INSS, aquilo lá tudo. A questão é, qual corrupção hoje atinge o Lula? Essa que é a minha dificuldade, porque o eleitor do Lula é burro, cara. A verdade é essa. Ele não acredita em nada. E outra, é uma prova atrás da outra. Quando você está falando de 2 casos, 3, não, eu estou falando de pelo menos 50 casos. 50 casos de corrupção que envolve diretamente o Lula, a família ou pessoas extremamente ligadas, que são casos de corrupção comprovados, como foi o caso da Lava Jato, Mensalão, Petrolão, agora INSS, Banco Master, enfim. Só que parece que esse eleitor do Lula a corrupção já não atinge mais ele, entendeu?
E então a gente tem que atingir quem? O eleitor revoltado, que sabe que não veio picanha, aquela mãe que não quer mais o filho sendo assaltado para levar no celular dele, aquela mãe, aquele pai que entende que ele não quer o filho aprendendo punk dentro da escola, que é uma educação de qualidade, pensando de fato no futuro do país, é aquele cidadão que está indo no supermercado, está saindo com 2 sacolinhas depois de gastar R$ 400. É isso, a gente tem que demonstrar isso para a população, de modo que a gente atinja, né, o máximo de pessoas, mas não só batendo no PT. Tu tem que entregar um projeto melhor. E esse que para mim é o grande lance. Você vai falar, poxa, o PT fez isso, isso e isso. Isso é fácil de falar. Mas ó, nós vamos seguir esse caminho e explicar para as pessoas por que esse caminho. Foi assim que eu cheguei a 2 milhões de seguidores, né? Foi explicando, não foi batendo. Ó, é isso, isso, isso. Eu sou contra, mas por causa disso, disso e daquilo. Entende? Então, o cenário está aberto, mas a gente precisa, com certeza, botar a cabecinha no lugar, pé no chão, trabalhar muito e conversar com as pessoas dentro daquilo que eu falei no primeiro bloco. Trazer as pessoas para perto. Não só quem é direita, mas as pessoas que de fato entendem que o Brasil precisa de novos rumos e tem que entregar esses novos rumos para as pessoas. Muito bom, muito bom. Bom, Sperry, tu, pela primeira vez aqui, nossa audiência está te acompanhando também, né? Da onde que veio o Sperry, né? Natural de Capão da Canoa mesmo, da onde surgiu essa questão da vida pública, né? Tem alguém da família que despertou, foi despertado, pô, Rony foi através do próprio evangelho, né? Através de um cristão que está na política, foi despertado a estar na política, né? E como é que foi a tua história aí, Sperry? Muito legal isso que trouxe do Rony ter sido despertado e é um pouco da missão que a gente tem. Mas eu sou natural de Porto Alegre, quando meus pais se conheceram lá, e aí casaram em 89, se conheceram fazendo faculdade, e os meus pais passaram em concurso público no litoral e a gente foi para lá. Então eu fui criado em Capão da Canoa e eu não queria saber de política, eu era a pessoa que não tinha interesse, menor interesse. Na verdade, eu ouvia dizer que política era coisa de sem vergonha, corrupto. Eu disse, bom, então isso não é para mim, tô fora disso. Eu só tive uma lição política pelo meu tio. Ele disse assim: Mateus, no Rio Grande do Sul tem 2 partidos. Ou tu é PT, ou tu é anti-PT. Qual que tu é? Aí eu disse: não sei, tio. Qual que tu é? Aí ele: eu sou anti-PT. Aí ele falou assim: e eu te levo. Tu sabe que eu trabalho, ganho meu dinheiro, eu te levo no jogo, no estádio, eu te levo no cinema. E aquele outro cara lá, aquele lá é PT, aquele lá fica roubando na prefeitura, era a prefeitura da Metropolitana aqui, Sim. de Gravataí na época. Tu tinha quantos anos? Até o prefeito foi cassado depois, né? Uhum. O prefeito do PT, acho que é o Bordignon. Gordião. Quantos anos E tu tinha, Sperry? tinha, eu não sei, 9, 10, 11, por aí. Era uma Era criança. só isso que eu sabia de política, que eu era anti-PT, a única coisa. E aí eu fui fazer faculdade e decidi buscar oportunidades de bolsa de estudos. Sempre fui muito dedicado com relação a estudos e descobri que tinha uma bolsa para a Europa. Comecei a me dedicar, consegui uma bolsa. Fiquei 1 ano lá. E lá eu vi uma realidade diferente. Lá eu vi serviço público que funcionava, eu vi ruas que não eram esburacadas, eu vi vias e estradas que funcionavam, tinha alta capacidade, no lugar que eu estava tinha alta capacidade ferroviária, então a gente tinha trem, metrô, tinha bonde, tinha, assim, era um mundo completamente diferente. Eu disse, opa, ou eu me mudo para cá, ou eu vou ter que fazer alguma coisa. A minha ideia era se mudar. Eu vou embora do Brasil, tô fora, o Brasil tava inseguro, tava tudo assim, ó, indo por água abaixo. A época era o governo Dilma, tava ruim, ruim. E aí eu conheci um cara lá. Esse cara vai ser engraçado isso que eu vou falar, mas o cara era da Rússia. Uhum. Eu perguntei para ele, tá, o que que tu tá fazendo aí? Aí ele disse, não, eu vim para cá para aprender e depois para ajudar a mãe Rússia. Eu falei assim, que história é essa que mãe Rússia, né? A pátria, o amor pela pátria. Só que ao mesmo tempo que eu tava lá, eu percebia que era diferente. Lá tu era um forasteiro, não era tua terra, não é o teu chão. Ah, vá. Então não é. Ah, tá, Um desculpa. dia tu vai ver isso, se Deus quiser. Vai ver. Eu jurava que tu era russo, meu. Bah! Aí, lá, era na França, né? E eu lá, o que que eu fazia? Eu tinha levado meu mate, tinha levado bandeira do Rio Grande do Sul,
E, cara, domingo é o dia da tristeza, da saudade. Então, tu ligava lá o som, botava uma música gaúcha, ouvia, tomava um mate e lembrava da terra. Eu disse, "Pô, cara, por que a gente não tem isso no Rio Grande? Por que a gente não tem isso no Brasil?" Então, quando eu volto de lá, eu decido, vou começar a atacar a política. Isso era 2012. Aí participei, e aí eu fui buscar os grupos de política na universidade. Era praticamente tudo de esquerda. Mas eu tinha aprendido do meu tio que eu não podia ser PT, eu tinha que ser anti-PT. Então, o que eu fui fazer? Busquei um grupo anti-PT. E aí comecei a me comunicar com essas pessoas. E lá eu aprendi sobre filosofia liberal, filosofia libertária, enfim, política no geral. Foi aí que despertou. Para mim, o que despertou foi querer fazer com que o Brasil ele volte a ser aquilo que o Brasil era no passado, uma terra de oportunidades. O nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, é um estado que os nossos antepassados vinham para cá porque não tinham oportunidade na Europa, na Arábia, em tantos outros lugares que eles decidem se instalar aqui e fazer a diferença. Um lugar que era difícil, ia ter que abrir, limpar, abrir caminho, né, iniciar plantações, criar infraestrutura, ou seja, não tinha essa base, mas eles decidiram vir e fazer. E se a gente quer honrar os nossos antepassados gaúchos, a gente precisa voltar com que o Rio Grande seja referência. O Rio Grande do Sul ele é referência em cultura, muito forte. Mas no passado a gente era referência também em economia, também em política boa, porque a gente brigava contra o aumento de impostos. E aí hoje, muito disso se perdeu. Mas graças a Deus a gente está vendo uma nova geração que está se levantando. E é para isso que eu estou na política, para viver uma mudança. Isso que o Rony falou sobre o cara que ele realmente ele olha para o Lula e considera que o Lula é um cara honesto, cara, se esse cara ele vai ter que buscar algum tratamento ou alguma coisa assim, porque não tem como, cara. Tá tudo claro, as evidências elas apontam. Só que eu acho que a maior dificuldade que nós temos hoje está ali naquele centro político, que é a pessoa que ela ainda está indecisa, ou pior, aquela pessoa que ela não quer se envolver com a política, que era o meu caso. Então, para mim, os troféus que eu coleciono hoje nessa vida, que eu diria assim que seriam o que me alegra muito, é poder despertar pessoas assim como eu, que não gostavam de política, a passar a gostar de política. Então, tenho no meu gabinete, por exemplo, tem o Klaus, que é um cara que não gostava de política, até 20 e poucos anos ele não tinha título. Foi desperto a partir de acreditar que dá para fazer diferente. E a gente fez isso através de um movimento de rua que nós fizemos lá em Capão da Canoa, um movimento que pegou repercussão estadual. Eu fui entrevistado pela RBS, tudo isso por quê? Porque a gente fez a diferença. E as pessoas elas começaram a ter esperança e acreditar. Tem o caso do Luan, que também era um rapaz que nunca tinha votado. O primeiro voto dele foi com 20 e poucos anos, também na eleição de 2024, Matheus Sperry. E agora eu estava passando num posto, falamos com o Otávio, a segunda vez que eu falo com o Otávio, na primeira vez que eu falo com ele, e ele disse, não, ele viu os adesivos e falou assim, não, eu não quero saber de política. Eu disse, tá, mas tu é político? Ele perguntou para mim. Sim, estou vereador. Aí ele, não, mas é que político é tudo igual. E a gente começou a discorrer sobre isso. E aí eu disse pra ele, tá, como é que tá a tua vida, cara? Aí ele, não, cara, tô aqui, eu trabalho aqui, mas daí eu tenho um segundo emprego e eu trabalho e não sobra nada, cara. Eu não consigo, bem o que o Rony tava falando. Não consigo comprar as coisas. E eu não tô fazendo nada de errado, eu tô na igreja, tô ali trabalhando, eu canso de trabalhar, mas não sobra dinheiro, cara. Daí eu disse pra ele, tá, mas e como é que tu acha que a gente pode mudar essa realidade? Aí não sei como. Eu disse, cara, a gente precisa mudar a política. Ah, mas é que político é tudo igual. Bom, se a gente pensar assim, quem quem se beneficia com isso? Político é tudo igual. Quem se beneficia? O político que está lá. As pessoas que querem fazer diferente, querem mudar, elas precisam que essas pessoas que estão ali, que são as abstenções, branco, nulo, elas despertem. Esse é o voto que para mim é o que mais importa. Eu vou te dizer uma coisa, Thiago. Se viesse um anjo do Senhor para mim e falasse, Mateus, tem duas opções, escolhe. O Lula fora, Lula sem ser presidente, e tu não sendo eleito deputado estadual. Ou tu ser eleito deputado estadual e o Lula sendo presidente. Qual dos dois tu escolhe? Eu escolho o Lula fora e eu perdendo a eleição. Porque eu não tô nesse negócio por dinheiro. Assim como tem muitos que estão ali
na política para se manter no poder. Não. Eu tô por uma melhoria de Brasil. Pô. Isso é o que vai ser melhor para o nosso Brasil. Claro que se puder ter os dois, a gente vai ficar bem feliz, mas para isso a gente vai É. precisar Mas do apoio das é pessoas. exatamente isso que tu falou, cara. Porque assim, ó, o eleitor de esquerda não tá preocupado com a corrupção, ele sabe que o Lula é corrupto. Ele sabe que o Lula é corrupto. A questão é que ele usa a corrupção como modelo de governo e para ele está tudo bem. Então, o que que a esquerda faz? E ela fez, inclusive, com a geração inteira, foi ela pegar e transformar o eleitor corrupto, o eleitor, ou melhor, o político corrupto e o não corrupto, botar em pé de igualdade. Uhum. Quando você bota o político que é corrupto e o que não é corrupto em pé de igualdade, ou quando eles não conseguem fazer isso, ele pega o cara, pô, o cara lá de direita tá crescendo, não é corrupto. Eles criam todo tipo de narrativa para minar, para fazer as pessoas no senso comum acreditar que todo político é igual. Porque se todo político é igual, o que que o cidadão pensa? Pô, então vou votar no cara que botou uma emenda aqui, vou votar no cara que me deu 50 pila, vou votar no cara que me deu um par de chinelo e outro depois da eleição. E é assim. Então, a direita ela tem uma moralidade de ser contra a corrupção e criticar, inclusive, e questionar tudo e qualquer notícia que saia sobre o candidato. A esquerda não tem isso. Pode sair qualquer notícia de corrupção do Lula, os esquerdistas não vão questionar, porque isso não faz parte da índole deles. Tudo bem ser corrupto na cabeça deles, desde que bote o meu Bolsa Família na conta, desde que me dê o benefício que eu quero. Então, a direita, ela é mais exigente. Naturalmente, a direita, o eleitor de direita, ele vai questionar uma notícia lá, às vezes sendo fake news, mas vai querer uma posição do seu candidato. A direita vai questionar o porquê que você tem uma foto com um cara lá. Poxa, político tira 30, 40, dependendo se é um cara. Porra, eu chego a tirar 500 fotos por dia, dependendo do evento, e eu não sei quando todo mundo que eu tiro foto. Amanhã vem esquerdista, vaza, não, porque fulano lá era traficante, era não sei o que, era não sei o que, e aí, ó, tá do lado. Não quer dizer que tu tem intimidade, tu simplesmente tira foto com as pessoas que vão para tirar foto com você. Então, criam-se várias armadilhas para fazer a equiparação. Agora, quando você vai a fundo, vai pesquisar, vai olhar mesmo o que está acontecendo, quantas pessoas, eleitores, têm capacidade de entender basicamente a Constituição, ou o que realmente está acontecendo, procurar mais profundamente uma notícia? São poucos. Então, a diferença da esquerda e da direita, de modo geral, eleitoralmente falando, é essa. O esquerdista não está preocupado com a questão da corrupção, então pode surgir qualquer notícia contra o Lula ou contra qualquer petista esquerdista mostrando e provando que ele é corrupto, que não vai surtir nenhum efeito, porque o esquerdista em si não tem essa moralidade dentro de si. É simples. O que pode atingir? Aí, vocês podem olhar a campanha do PT. De novo eles começaram a fazer isso. Ó, o Flávio vai acabar com não sei o que dos aposentados. Ó, o Flávio vai acabar com o Bolsa Família. Ó, o Bolsonaro faz não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ele sabe que aquele eleitor não importa, ele é do rouba mais faz. E não é nem do rouba mais faz, porque não faz. Porque o saneamento básico, o pobre não tem. O pobre não tem uma escola de qualidade. O pobre não tem uma saúde de qualidade. Tudo coisas que é obrigação do Estado. Agora, o pobre hoje em dia tem celular, o pobre tem TV em casa, muitas vezes TV a cabo, o pobre tem tudo aquilo que é do capitalismo, que seria do suor do seu rosto, hoje o pobre tem, mas não tem aquilo que o Estado dá. Ele percebe isso? Não, não percebe. Pelo simples fato de que ele quer aquele benefício, ou seja, não rouba mais fácil. Rouba, mas entrega uma migalha para o cara. É o tal do Robin Hood ao contrário, né? Entende? Ó, vou te dar uma migalha. Isso é uma pesquisa que 80% dos shows mais caros do Brasil, shows, foram feitos no Nordeste. Aquela política que você estuda historicamente do pão e circo, né, que se fala, ela existe até hoje, mas de forma camuflada. Assim como a escravidão existe até hoje, porque o cidadão tirou lá os negros da senzala, mas hoje o negro ganha um salário mínimo, ele dorme numa casa que não tem aquele saneamento básico, não tem educação, não tem saúde de qualidade. Ele tem que acordar às 5 horas da manhã para pegar um trem, um metrô, um ônibus, chegar no trabalho às 7, sai do trabalho às 6, chega às 8 horas em casa, para quê? Para dormir, comer, acordar e trabalhar. Isso não é escravidão, é o quê? Aí o que o PT e a esquerda trazem como solução? Vamos aumentar o salário mínimo. Por que eles trazem isso? Porque ele não ensinou na escola pública de baixa qualidade o que é inflação, que aumentar o salário mínimo não vai aumentar o seu poder de compra. A pessoa vai continuar comprando menos e cada vez menos,
mesmo ganhando 5 mil reais, 7 mil reais, tu pode criar um Bolsa Família de 10 mil reais, você vai comprar as mesmas 5 sacolinhas no supermercado. Porque é assim que o mercado funciona. Mas eles não vão querer te explicar isso, eles só vão querer dizer, nós aumentamos o salário mínimo de verdade. Nós aumentamos, mas e o poder de compra? Hoje você compra muito menos do que você comprava há 20 anos atrás, quando o PT estava indo para o seu segundo mandato do Lula. Essa que é a grande realidade. Então, assim, ó, você não adianta exigir moralidade esquerdista, não adianta exigir que um esquerdista, um eleitor de esquerda, ele vote baseado na honestidade do candidato. Não adianta, eles só entendem uma coisa, o que que eu vou ganhar com isso? E quem criou esse ambiente foi a própria esquerda, para equiparar os bons políticos dos maus políticos. E aí, o eleitor, vou votar em quem me beneficia. Essa que é a grande verdade. É verdade. Mateus, dentro da comunidade cristã evangélica, tem uma boa circulação, né? E, bom, nós que somos cristãos aqui, tivemos uma formação evangélica, sabemos que a geração passada falava muito sobre política é coisa do diabo, Uhum. né? Afastaram, né, os jovens da igreja da vida pública, afastaram a comunidade cristã da vida pública. Hoje tu te enxerga como alguém que está resgatando isso dentro do cenário político? Sim, com certeza. Inclusive, nós temos um movimento. O nome do movimento é Luz para Mudar, com esse objetivo. O Otávio é um dos que foi resgatado. Ele não queria saber, mas sabe quando o coração está queimando da pessoa? Eu acho que o que a gente precisa é voltar às escrituras. Se a gente fizer a leitura das escrituras, nós vamos ver o quão conectado é. Nós estamos a guerra espiritual é uma guerra contra principados e potestades, contra forças. Essas forças elas influenciam diretamente na política. Eu estava vendo essa semana, se você falar espiritualmente, você percebe que esses espíritos eles tentam tomar os locais, os espaços de poder. Então, na realidade, a política ela vai ser do diabo se a gente deixar. Agora, se o povo da luz decidir se posicionar, pode ter certeza que isso vai ser substituído. E que foi a realidade que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles formaram uma constituição com uma base cristã e eles cunharam um termo que é muito forte, que é o sonho americano, the American Dream. Sonho americano. O que era o sonho americano? Não era o Estado dar tudo para ti. Não, não. É um espaço que tu possa trabalhar, formar a tua família, construir patrimônio através do teu esforço, porque é isso que diz na Bíblia. Através do teu suor você vai ganhar o pão. A Bíblia ela é mais forte em termos disso, porque diz assim, isso é do Velho Testamento, né? Como se o Velho Testamento tivesse sido apagado. No Novo Testamento, procura lá, está escrito: aquele que não quer trabalhar, que não coma. E ele diz em Tiago: a verdadeira religião é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas. Não é de marmanjo barbado com idade laboral que fica decidido não quer trabalhar. Cara, isso é pior para ele, pior para a família dele, a família sofre, pior para a sociedade, é pior para todo mundo. Quer dizer, tem um grupo que se beneficia, o crime. Até mesmo porque o trabalho ele vem antes da queda do homem. O trabalho não é fruto do pecado, né? Então, alguém que quer se colocar numa situação como esse marmanjo, né? Que quer ficar numa situação de Bolsa Família ou dependente do Estado, né? Ele está indo contra Não é um Bolsa Família, princípio, é né? Bolsa Noia. Bolsa Noia. Bolsa Noia. É assim que eles chamam. Bolsa Noia e Bolsa Crack. Eles chamam. Não sou eu que estou dizendo. São eles mesmos que já estão chamando. Porque eles já entenderam que pô, aquilo dali é algo que está sustentando um vício. Então, isso é o dinheiro que é suado do trabalhador. Sim. O trabalhador que está acordando às 5 horas da manhã, pegando o ônibus e tal, ele vai lá e pum, pinga o dinheirinho. Para quê? Para que a pessoa possa continuar na dependência química. Isso é inaceitável. A gente vai se posicionar e vai mudar contra isso. Agora, quanto buscar os cristãos, eu acho que o povo está começando a acordar, o povo cristão está começando a acordar. Muitas lideranças pastorais também, algumas já me procuraram, perguntaram, Mateus, ajuda, como que a gente pode fazer isso? Né? Qual que é a visão para trazer isso? E eu penso que primeiro, olhar para Jesus. Essa é a base principal. Olhar para a palavra de Deus, fazer a leitura bíblica e ver o que é direcionado. Eu busco ao máximo direcionamento.
eu oro todos os dias, eu peço proteção, peço para que Deus guie. Inclusive, eu perguntei para o senhor, ele disse, eu devo concorrer a deputado estadual? Porque muitas pessoas perguntavam. E aí eu recebi a palavra de um profeta no mesmo dia que eu orei. Fui numa igreja Koinonia, em Capão da Canoa, Uhum. pastor Matheus Oliveira, um amigão, e eu recebi um direcionamento específico para essa eleição, para que ajude a despertar essas lideranças, essas pessoas, porque o nosso povo, nós somos a maioria. Sabe qual é o nosso problema? A gente não é organizado. E quando a gente não está organizado, a gente é disperso para todos os lados. O que acontecia com o povo de Israel? Era disperso para todos os lados. Até que chegava alguma liderança que era levantada por Deus para que começasse a fazer esse trabalho de organização, de ajuntar, dizer assim, olha, a gente pode reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias foi levantado, ele estava lá, estava bem, estava próximo do rei, devia estar vivendo bem, com qualidade de vida, mas ele disse, poxa, olha o que está acontecendo com a minha terra. Eu não posso aceitar que a minha terra ela seja assim. A gente não pode aceitar que o grande esteja do jeito que está. Tenho certeza que se a gente quer, de fato, honrar os nossos antepassados, a gente precisa batalhar, precisa ir para cima, acreditar que dá para fazer. E eu tenho certeza que o que eu estou vendo e andando junto ao Rony, o que está sendo levantado e o movimento que ele tem feito também aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, para gerar esse despertar. Quantas mensagens que eu recebo, que o Rony recebe, de pessoas que dizem assim, eu não acreditava mais na política, vocês fizeram a gente acreditar de novo. É sobre isso, sobre devolver essa esperança. Dá para mudar, dá para fazer diferente. E eu vou te contar uma coisa, Rony. Uma vez estava conversando lá em um grupo político, e aí o cara, um vereador de uma cidade, ele disse assim, na real, ó, vou dizer para vocês, não dá para fazer nada diferente, não tem, nunca vai mudar. Cara, existem diversos... Tia, mas se não dá, então larga, deixa outra pessoa tomar o teu lugar, alguém que acredite, porque se a classe política ela não acreditar, então para que tu é vereador? Para receber o salário? Cada dia pingar o salário? Para isso que tu é vereador? Cara, acorda. Claro que dá para fazer diferente. Não existe esse negócio que não dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente. O Rony já mostrou isso. Eu já mostrei isso lá na minha cidade. E a gente quer mostrar agora a nível estadual. Eu, no caso, né, o Rony já mostrou a nível nacional. Mostrou, o Brasil inteiro já sabe. E não tem esse negócio, quando chega lá o cara se corrompe. Não. O cara que está firmado na fé, que tem Deus no coração e que tem um propósito de mudança de país, esse cara ele não se corrompe, ele vai avançar. E talvez alguém que esteja assistindo aí seja uma dessas pessoas. Vem com a gente, conecta com a gente, porque nós vamos formar um grande grupo, um grande exército que vai fazer essa diferença. Sabe que a gente tem algo bem engraçado aqui no nosso estado. História. Se Deus quiser, tu vai estar ali na Assembleia Legislativa a partir de 27. Amém. Nós temos ali o Poder Judiciário, nós temos ali o Poder Executivo e nós temos a Igreja. Era conhecida como a Praça dos 4 Poderes. Hoje é a Praça dos 3 Poderes. 100 anos de lá para cá, a Igreja deixou de ser influência e começou a olhar apenas para o céu e esqueceu que havia uma vida aqui embaixo na Terra. Nós vamos ver que as melhores escolas do nosso estado e do nosso país, elas são de fundamento cristão. Hospitais, albergues, orfanatos. A construção do nosso país passou por essa gente. Independente se fosse católico ou evangélico, mas o fundamento, né? Eu vou falar por Viamão, que o único hospital que tem em Viamão, construído pela comunidade católica cristã. As melhores escolas que tem no município, Adventista, Marista, Estela Maris, todas cristãs, né? Pega os hospitais do estado, pega as faculdades. E deixaram de olhar para essas coisas, né? Construíram a nossa sociedade e depois viraram as costas esperando de um Jesus que ainda não voltou, né? Então, acho muito importante, né, esse teu trabalho que tu tem feito, esse despertar dentro da comunidade cristã, porque elas continuam o quê? Utilizando o transporte público, utilizando a saúde pública, continuam sendo cidadão com uma dupla cidadania, como o apóstolo Paulo falava. Né? Não são apenas cidadão do céu e estão esperando a volta de um Jesus. Não, eu ainda sou cidadão dessa terra, eu tenho meus direitos, eu tenho meus deveres, né? Eu preciso votar, eu preciso ter meus representantes lá.
né? Então, eu acho muito válido. Eu criei aqui na Câmara de Vereadores também isso, a Frente Parlamentar Cristã. Não coloquei segmentando nem católico nem evangélico, porque o fundamento, a base, ela é única, né? Até Para a hoje, construção estratégica. E hoje aqui em Viamão funciona, e né? até hoje a igreja alcança locais que o Estado não alcança. Inclusive, eu acho que deveria ter parcerias público-privadas com as igrejas, principalmente para a maioria das questões sociais que existem, mas coloca o Estado é laico, não pode ter, não precisa ser uma igreja em si, mas quem participar do certame estiver disposto a fazer aquilo. O Estado pode financiar, mas enfim, são questões, e de fato, defender a religião, de modo geral, é defender a liberdade. A Da liberdade. mesma forma que eu defendo a liberdade do evangélico fazer seus cultos, eu tenho que defender do cara da Umbanda fazer os dele, Perfeito. né? Tudo dentro da Constituição, do limite legal, do limite do respeito ao próximo e assim por diante. Claro que nós temos hoje um radicalismo, principalmente por parte das religiões muçulmanas, que tem tomado a Europa e criado um problema social diante da liberdade do outro. Isso que a gente não quer, né? E tu fez uma análise essa semana sobre isso, né? Sim, sim, Sobre tem. o deputado, né? Que passou ali nessa análise ali. Eu achei muito importante, porque ele é um defensor dos muçulmanos. Sim, sim. Não, aí que tá. Na verdade, aí a gente entra no âmbito da hipocrisia, né? Porque, poxa, a própria esquerda brasileira, de modo geral, ela vai dizer que defende o LGBT e que nós somos intolerantes. Ok. E a gente sabe que isso não é uma realidade fática. Uma coisa é a realidade da narrativa, outra coisa é a realidade fática do dia a dia. Mas eles defendem a mulher e nós somos contra a mulher. Poxa, o governo Lula é o quarto ano de governo Lula e o quarto ano seguido de recorde do tal do feminicídio. Então, para isso não se levanta a voz para falar. E houve uma polêmica de um pré-candidato a deputado de Pernambuco, né, Jones Manuel, ao qual, claro, ele dá toda uma explicação e a pergunta era simples: você é a favor do estupro de mulheres e crianças pelo Hamas? E ele responde ao final que ele é a favor de todo tipo de resistência por parte do Hamas, porque Israel é um opressor. Inclusive, né, deu a entender ali que o estupro de mulheres e crianças, ou seja, Acaba sendo válido. chega um momento, e aí que está a grande questão. Para algumas pessoas, isso pode ser uma frase desconexa. É algo desconexo, não se expressou bem. Agora, para quem de fato estuda história, para quem de fato estuda a escola de Frankfurt, para quem de fato estuda o que está enraizado naquela opinião que talvez vazou ou foi dita de forma errônea, e ela não foi dita de forma errônea pelo Jones Manuel, pelo simples fato de que ele falou demais. Não, Ele acredita nesse troço. eles acreditam. Eles se expressaram apenas. Teve um vídeo que saiu essa semana, se eu não me engano, foi no Reino Unido, de um rapaz muçulmano lá um assassino, né? Que atropelou numa parada LGBT, atropelou um monte de gente, matou. E aí uma das pessoas, uma das esquerdistas foi se manifestar, ela não se lamentou pela morte das pessoas LGBT, ela se lamentou porque era um homem branco e muçulmano que tinha feito aquilo. E ela queria manter a narrativa. Ou seja, manter a narrativa é mais importante do que o crime de fato cometido por aquelas pessoas. Ou seja, a torcida dela é para que seja um cristão branco. Ela deixou isso muito claro nas suas falas. E é o mesmo caso ali. Ou seja, então quando você vai olhar a fundo a ideologia, né? Poxa, ele defendeu o estupro de mulheres e crianças como uma forma de revolução do povo palestino. Né? E era um questionamento muito simples. Você é a favor disso? Diz, toda forma de revolução. Existe uma ideia, e ela surge nos primórdios do comunismo em si, e a gente vê isso sendo utilizado também no nazismo, inclusive, que é você transformar o teu opositor em algo inumano. O que é? Você vai pegar, Tiago, o que eles faziam com os judeus, né? Você vai pegar a propaganda do Hitler, né, quanto aos judeus, eles transformavam os judeus em figuras inumanas, ou seja, botavam com aquele nariz grandão, transformavam eles em insetos, e você vai procurar na internet, você vai ver figuras disso. Ou seja, porque primeiro eles tiveram que desumanizar o judeu, como se eles fossem figuras que precisassem ser extirpadas da face da terra. O que a esquerda faz nos dias de hoje é algo muito semelhante. É você pegar o Bolsonaro e jogar futebol com a cabeça dele, é você olhar para os cristãos como se eles de fato fossem o grande problema da sociedade, é você dizer que faz sentido estuprar crianças e mulheres, inclusive nesse caso, judeus, né? Judias, mulheres judias, crianças judias.
e que tudo bem porque é em nome de uma revolução. Ou seja, em nome daquela revolução, sim, eles não têm problema ideologicamente com o massacre de outras vidas humanas, e esse é o grande ponto. É sobre isso que a gente está falando, não é o respeito à vida humana, porque você vem aqui para o lado da direita, ao lado cristão, você vai querer defender a vida do negro, a vida da mulher, a vida do gay, a vida da criança que ainda nem nasceu, a vida do muçulmano e defender a vida, porque é isso que o cristianismo prega. Aí há uma distorção para dizer, não, mas eles são racistas, eles são machistas, são misóginos. Beleza. Aí quando você vai para a prática, e aí volta no início que eu estava falando, porque a prática ela é completamente diferente da narrativa que se cria. Na prática, você tem governos de esquerda e movimentos de esquerda defendendo o Hamas, defendendo a tal da revolução, né, palestina, e como ele diz, a resistência palestina, o Hamas é um sintoma, o Hamas existe devido à resistência palestina. Então, se eles entrarem e fuzilaram brasileiros, mulheres, homens, crianças, não tem problema. Se estupraram, botaram crianças no forno, não tem problema. Porque é em nome de algo maior, que é a tal da revolução que nós precisamos conquistar. Detalhe, o Hamas mataria, sem pensar duas vezes, a pessoa que falou isso. Eles matariam, eles atropelaram as pessoas que posteriormente disseram uma pena que não era um homem branco cristão. Por quê? Porque elas têm uma lavagem cerebral tão grande, e isso começa muitas vezes dentro das próprias universidades públicas financiadas com dinheiro público, e aí está o nosso combate. Nós não somos contra a Universidade Federal. Nós não somos contra a ciência. Nós não somos contra o dinheiro público sendo investido no estudo. Muito pelo contrário. Agora, não quero meu dinheiro sendo investido para criar uma classe militante que vai virar políticos depois que vão influenciar os nossos filhos na escola, que acham normal você matar um judeu simplesmente pelo nome da má resistência do Hamas. Que acham normal você atropelar um gay, um homossexual, que é o que a esquerda faz, mas lamenta apenas por não ter sido feito por um homem cristão branco e hétero. Mas se for cristão, branco e hétero, na presidência da República, roubando todo mundo sem um dedo, mas financiando e defendendo as mesmas pautas, pode. Aí as feministas baixam a cabeça pro Lula. Aí as feministas baixam a cabeça para Haddad. E é isso que acontece, o Thiago. É isso que acontece. Ou seja, é uma linha que não é só uma hipocrisia, é um método e um sistema. Onde começou tudo isso? Começou dentro da Igreja Católica da Polônia, porque eles entendiam que, de fato, você tinha que cuidar dos pobres. E cuidar dos pobres é bonito de falar, mas está cuidando dos pobres ou está multiplicando os pobres para dizer estou te defendendo? Porque, ó, pega uma pauta tua muito simples. Tu é negro, tu é de direita, não é isso? Sim. Então, agora, você pode ser um negro de direita? Já. Eu posso ser um negro de direita. Você pode ser um negro de direita. Sim. Pergunta para o esquerdista se você pode ser um negro de direita, o que ele vai te Não, dizer? Que você eles não não pode. aceitam. Ou seja, quem te colocou na senzala? Quem te obrigou a fazer e pensar aquilo que eles querem que você pense, sendo eles liderados por um movimento de brancos intelectuais e assim por diante. Quem te fez isso? Foi a esquerda. A esquerda que te colocou numa senzala. A esquerda quer te obrigar a pensar exatamente como eles. Aí você vai chegar para uma mulher negra de direita. Você pode, Thiago? Pode. Pergunta para o esquerdista, pode? Não pode. Mas o lugar de mulher não é onde ela quiser ou é onde a esquerda define que ela deve estar? Exatamente. É onde ela quiser, desde que esteja dentro da ideologia deles. Ou seja, é uma falta de respeito. E eu digo isso pela minha mãe, que é uma mulher negra e é de direita, é cristão, ela que me trouxe todos esses princípios. Entende? Então, quando você pega toda uma ideologia, você joga tudo na sociedade, você obriga todo mundo a pensar exatamente igual a você, inclusive com absurdos, que é o estupro de mulheres e crianças, atropelamento de homossexuais em países aos quais a esquerda dá a guarida, porque afinal de contas o Irã é aliado da China, é aliado da Coreia do Norte, é aliado do nosso regime, como diz esse mesmo deputado, nós, o povo soviético. Pá, meu, nós, o povo soviético, tu aí dando migué querendo ser russo, até vai. Agora, pô, irmão, tu tá muito mais pra nós, né? Hein? O que é isso? Tu tá entendendo a dinâmica? Então, assim, ó, os caras são tão racistas, Thiago, que eles criam uma bancada numa universidade federal para dizer se você é negro ou não para ganhar uma cota. Olha só que loucura. A esquerda criou uma bancada dentro de uma universidade, dentro das universidades federais. A esquerda criou uma bancada. Você tem uma bancada, você vai chegar ali na frente de um monte de gente e eles vão dizer se você é negro o suficiente ou não para ganhar uma cota. Agora, estão criando cota para trans.
Quem que vai criar uma bancada da Universidade Federal para dizer se aquela pessoa é homem ou mulher? Aí eu quero ver eles manter o discurso. Será que você é mulher o suficiente para ganhar essa cota? Você é homem o suficiente? Porque daí eles vão contra o próprio discurso, Matheus. Cria uma bancada para dizer se é homem ou mulher. Mas qual é o limite para dizer se você é homem ou mulher? Se você é operado ou não? Se você... Ou seja, não existe critério, não existe nada. Vira uma bagunça. Quando você vira uma bagunça, você é mais fácil para ser cooptado, né? E vamos combinar. Aí você... Desculpa, você é cancelado por isso e tô nem aí. Mas aí já vira um problema mental, cara. Uma esquizofrenia social que eles criam exatamente para, através do caos, e se mantendo nas casas de poder. Porque, Thiago, o dono da farmácia, a indústria farmacêutica, para ser mais exato, ganha dinheiro com as pessoas doentes precisando de remédio. O dono da funerária, ele ganha dinheiro quando as pessoas morrem e ele vende caixão. A esquerda ganha voto com as pessoas sendo pobres, e isso são pesquisas que dizem, não sou eu. Ela ganha voto com as pessoas com menos educação, mais voto para a esquerda. Por que ele vai acabar com a pobreza? Por que ele vai melhorar a educação? Mas aí o cara, o cidadão lá, é da pauta do racismo, Thiago. Aí tu é um negro de direita, né? Mas ele é da pauta do racismo. Poxa, porque se acabar com o racismo, não tem nem mais pauta para ganhar votos. LGBT, mesma coisa, assim por diante. Ou seja, quem fomenta o racismo são eles. E todas as outras pautas. Né? Quem fomenta a homofobia são eles. O machismo são eles. Porque daí, quando isso diminui na sociedade, é uma luta que, de fato, nobre e deve acontecer contra o racismo, contra a homofobia, contra a misoginia. Tem que acontecer, tem que existir essa luta mesmo. Mas quando ela diminui, eles fomentam e dizem, não, agora se tu falar criado mudo é racista. Se tu falar denegrir é racista. Ou seja, eles elevam os graus de racismo para se manter no poder e ganhando voto numa comunidade que já tem um espaço, tem que continuar tendo espaço, mas através do próprio mérito. Não através de uma imposição dizendo que você deve ser isso, você deve ser aquilo, a mulher tem que ser de esquerda, o homem negro tem que ser de esquerda, o cara de periferia tem que ser, entende? É isso. Agora, basta um Thiago Gutierrez vencer na vida, e daí tu não serve mais para pauta. É assim que funciona. Você tem que se manter ali. Pobre, preto, favelado, como eles dizem. A favela venceu. A favela venceu, com orgulho de uma cultura que às vezes tu não quer. É direito teu, tu não gostar de funk. Ou gostar. É direito teu. Você não querer, né? É isso que eles querem. Mas você tem que ficar ali, no cabresto. Cabresto de quem? Um homem hétero, branco, rico e sem um dedo. Que é ele que lidera. Ele que lidera esse movimento. Aula, hein, Matheus? Bah. Eu tava aqui pensando como é que a gente pode fazer para ter uma redução da pobreza. Eu tenho uma ideia. É só a gente proibir reeleição do Congresso se a pobreza ela não diminuir. De um ano para o outro. Pronto, acabou. Bota os incentivos no lugar certo. Pode ter certeza que eles vão Tua ideia é ruim, Matheus. Vou te dizer por quê. Como é que tu vai resolver isso com um Pokémon no IBGE? Deixa eu te falar, ó. Para melhorar os índices educacionais no Rio Grande do Sul, o governador fez um decreto que você pode reprovar até em 4 matérias. Sim. A educação melhorou? Não, mas os índices sim. O Lula, para diminuir a pobreza, o cidadão lá ganhava R$200 por mês na época, era considerado pobre. O Lula baixou um decreto que era 100. O cara não comprou um bife a mais, o cara não comprou um pacote de arroz a mais, o cara não comprou absolutamente nada a mais e deixou de ser da extrema pobreza. Por quê? Porque ele baixou a régua. Ele não melhorou a vida de ninguém. Ele baixou a régua e tirou o povo brasileiro da fome, porque nós cuidamos das crianças pobres. As crianças... Eu comia calango, Matheus. A minha mãe era pobre, meu pai era analfabeto, meu cachorro era analfabeto. Não era isso? Não foi isso que ele fez? Vocês estão rindo, né? Era isso que ele fez. Então, assim, quando quem manipula os dados é o Estado, você nem os índices corretos você tem para de fato saber. Não, porque no Brasil hoje tem 5, 6% de desempregados e 50 milhões de pessoas no Bolsa Família não estão procurando emprego. E aí, quem está desempregado? São 5% ou 25% da população total do Brasil, incluindo mulheres, crianças, idosos? Bolsa Família é para quem é PCD e não tem condições de trabalhar e pessoas de extrema vulnerabilidade social dentro de um programa de contrapartida para essas pessoas. Nossa, senhora, você vai receber Bolsa Família. Quantos filhos a senhora tem? Você é mãe de 3, mãe solo. Não, a gente não vai te dar um Bolsa Família de 600. A gente vai te pagar R$3.000 por mês. Mas as crianças têm que estar em escola em tempo integral e, ó, você vai fazer faxina ou ajudar nisso nessa escola. É assim que você faz as pessoas ganharem um dinheiro digno.
As crianças com 3 alimentações por dia na escola, a mulher ali, uma mãe solteira, trabalhando, prestando um tipo de serviço e ganhando, aí não é auxílio, se torna salário. E dá para fazer. Você tem que mudar uma legislação e criar uma legislação de incentivo, a qual você não obriga as pessoas a depender do Estado para sempre. Só que eles querem que dependa do Estado. Porque senão não vai ter o controle do voto, porque eles precisam chegar na eleição e dizer: o Flávio Bolsonaro vai acabar com o teu Bolsa Família. Se fizer isso, acaba com o argumento. Tá entendendo? O povo é escravizado, a imprensa ajuda. Ajuda e muito. Entende? E continua esse ciclo vicioso para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. O Brasil tem jeito, Matheus? Tem jeito, tem jeito. O que eu falei antes sobre a questão do sonho americano. Precisa ser um despertar das pessoas pela construção de um país, pela uma unidade em que as pessoas acreditem em política diferente e entendam ter que virar essa chave. Das pessoas esperarem tudo do Estado. Porque a maioria das pessoas elas esquecem que, na realidade, o dinheiro do Estado é o dinheiro delas mesmas. É dos impostos que são forçados e muitas vezes as pessoas elas pedem mais políticas públicas. Por exemplo, assim, eu preciso de mais disso. Mas o Estado ele tinha que também dar isso. Ele já não está conseguindo dar conta do que ele está fazendo mal e porcamente, já não está conseguindo fazer. E as pessoas, em vez de dizer assim, pô, quem sabe vamos tirar isso daqui, vamos dar para a iniciativa privada fazer, vamos ajeitar isso. Não, as pessoas elas vão nos políticos, então é um problema cultural, dizer, não, o Estado tinha que fazer isso também. Cara, ele já não está conseguindo fazer nada. Aí tu vai pedir para ele fazer ainda mais, e aí, beleza, você vai criar uma nova política pública. No caso aí, criaram a cota para trans, num decreto que dá para mudar isso, tá? Dá para mudar, mas não tem hoje a Assembleia Legislativa que se mexe em termos disso, porque é um absurdo. Se ter uma cota, separar uma parte para concurso público para trans, mas que capacidade diferenciada que um trans tem comparado com outra pessoa? Não. Vai participar do mesmo concurso, cara. Estuda, sendo trans ou não sendo, vai lá, estuda, te dedica. Mas aí você cria essa outra problemática. Não, é que a gente quer ajudar com que os trans eles entrem também para os ambientes de trabalho. Ok. Vamos dizer que vamos aceitar essa ideia, esse argumento. Tá? Eu acho falho, mas vamos aceitar ele. Quem é que determina o que é o que não é um trans? Já sei, temos uma nova ideia. Vamos construir um conselho, porque não pode ser uma pessoa, vai ter que ser pelo menos umas 3, né? Para dar a votação. Tem que ser número ímpar. Então, são 3 pessoas a mais que tu vai ter que contratar pelo Estado para que tu tenha isso. Tá, mas quem que vai pagar esses novos 3 que entram? Com que dinheiro? Essa chave precisa virar. O dinheiro de qualquer funcionário público é dinheiro do pagador de impostos. É nosso dinheiro. Então, quer dizer, vai aumentar. Se tu tiver que ter para cada universidade, então é 3 por universidade que tu vai colocar. Tá, mas esses daí, eles são capacitados? O que define a capacitação deles? Para definir se a pessoa é trans ou se não é trans. Porque nem eles sabem direito. Eles não têm um consenso sobre isso. Então a gente vai precisar fazer pesquisa sobre isso. Então cria um curso de pós-graduação lá na universidade pública que vai fazer esse tipo de estudo. Vão dar mais vagas focados nisso daí. Tá? Quem vai pagar esse curso de pós-graduação? De novo, vai ser nós. Então, cada nova política pública, principalmente as políticas públicas ruins ou aquelas as que são temporárias, né, que eles falam, o Milton Friedman ele fala que não existe algo tão duradouro como uma política temporária do governo, né? Porque tu cria como temporário, o Bolsa Família, não, é temporário. E agora eles comemoram quanto mais pessoas estão no Bolsa Família, melhor é. Pô, que isso, cara? O que está acontecendo? Como é que a gente resolve a questão do desemprego? Nem o Rony falou. Não, vamos dizer que quem está no Bolsa Família não é desempregado. Como não é desempregado, cara? Como não é desempregado? Tu vai para um dos países que eu ganhei bolsa foi na Holanda. Lá é o seguinte: tu tem o benefício e tu tá buscando emprego. Então, tu já automaticamente, se tu tem benefício, tu é um desempregado, automaticamente. Tu está desempregado. Então, tá Porque dentro eles não veem o emprego como política pública. Esse que é o problema do PT. Ele não vê o emprego como política pública. Se tu estiver procurando emprego, aí tu é desempregado. Se tu não estiver procurando, tudo bem. É uma decisão. Irmão, Tu é autônomo. o Matheus falou até numa síntese cristã disso. E não é
pelo cristianismo, é pelo óbvio. Você não, quando você diz todo mundo tem direito a uma moradia e não tem contrapartida, outra pessoa teve que construir aquela casa, outra pessoa teve que botar aquele tijolo, outra pessoa teve que tirar aquele cimento e transformar em cimento. Ou seja, alguém está pagando por isso. Alguém está pagando. Então não é você simplesmente tem direito. Tem que ter contrapartida. E o Estado tem que buscar formas de resolver as questões de todo mundo de fato. Tem que buscar. O Otto falou da questão trans. Meu amigo, é óbvio que a gente não é contra que existam políticas públicas para quem é travesti, para quem é trans, que está em condição social, que tem uma dificuldade exatamente por uma questão de preconceito que vai existir. Mas também eu não posso ir lá e julgar o cara que não quer contratar um travesti para ser babado do seu filho, porra. Como é que eu vou julgar o cara, caramba? É o direito dele de contratar quem ele simplesmente quer. Mas você tem que criar políticas públicas de incentivo para... Poxa, para curso técnico, quer fazer isso, quer estudar aqui, quer estudar ali, quer abrir, quer empreender. Mas é da liberdade da pessoa também querer... Pô, negão, agora eu sou obrigado a me relacionar contigo, porque basta, negão, dali a pouco você... Poxa, não, eu gosto de homem e tal. Não, sou obrigado a gostar também, senão eu sou homofóbico. Não é assim que funciona o negócio. Então, a liberdade das pessoas e as políticas públicas, elas têm que ser criadas para todas as pessoas. Sim, o travesti tem que ser protegido. O trans tem que ser protegido. A mulher, o negro, todas as categorias têm que ser protegidas pelo Estado dentro da sua liberdade, mas sem atingir a liberdade do outro. Tem que ter a luta contra o preconceito? Tem que ter a luta contra o preconceito. Tem que ser pregado respeito? Tem que ser pregado respeito. Mas não obrigando as pessoas a engolir uma realidade que não é dela. Simples. É assim que você convive. O Estado ele tem que ser uma espécie de gestor daquilo que são as crises que existem na sociedade, através do Poder Judiciário, através do Poder Legislativo, assim por diante. E tem que ter os incentivos. Agora, obrigar, assim como a gente não pode obrigar todo mundo a ser cristão, não pode obrigar todo mundo a ser muçulmano, não pode obrigar as pessoas, tem que ter liberdade para ter as suas escolhas, para circular nos grupos que elas quiserem e assim por diante. Ah, não, mas agora você é obrigado a investir no negócio de futebol, né? No futebol feminino lá. Agora, você viu que os clubes de futebol são obrigados a ter um clube feminino. O futebol, embora seja uma arte, seja um esporte, o futebol é grana, irmão. A verdade é essa, futebol é dinheiro. Ai, mas por que que a Marta ganha menos que o Neymar? Porque meio planeta para assistir o Neymar jogar e nem as mulheres vão ligar a televisão na Copa do Mundo Feminina que vai acontecer ano que vem. E aí você vende menos publicidade. E é por isso que a Monster ainda não está patrocinando o TG Cash, porque você não tem 1 milhão de visualizações por vídeo. É simples. É o mercado, capitalismo, você vai investir onde dá retorno. Agora o Estado não, nem sempre. Quer uma polêmica de um cara de direita, assim, top? Vai, Todo solta mundo aí. fala, tem que privatizar os Correios. Tem que privatizar os Correios. Tem que privatizar os Correios. Nos governos de direita, como é o caso do governo Bolsonaro, os Correios davam lucro. Nos governos de esquerda, o Correios dá prejuízo. Aí todo mundo começa a falar que tem que privatizar. Só que tem um detalhe. Os Correios, ele chega lá no ribeirinho da Amazônia, coisa que uma empresa privada dificilmente ia ter interesse porque não dá lucro. Ou seja, presta um serviço social. Se os Correios prestam um serviço social e chega lá, nós, como Estado, como políticos, nós temos que defender a permanência do Correios prestando esse tipo de serviço e botar uma gestão eficiente ali dentro dos Correios para que eles passem a dar lucro e você não precise fazer igual nos governos Lula, que você tem que tirar o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura para cobrir o rombo, porque eles estão botando gente lá para roubar em vez de fazer o serviço social que os Correios, inclusive, faz. Esse que é o grande ponto. Então, existem estatais que são estratégicas que elas precisam existir, mas serem muito bem geridas, inclusive com lei de responsabilidade dentro da estatal. Irmão, você está 1 ano aí, você vai ser demitido. Não pode ficar mais de 6 meses dando prejuízo. Você tem que ter... Ah, mas poxa, ela dava um déficit de 1 bilhão em 6 meses, eu não vou fazer ela dar um lucro. Mas pelo menos que o déficit seja, sei lá, de uma meta que você vai assumir e vai ter que assumir o risco. É assim que tem que ter uma lei de responsabilidade de todas as indicações estatais do Brasil. Autarquias e tudo. Você tem que entregar um planejamento semestral. Se você não cumprir aquele planejamento semestral, a sua demissão é automática. Independe de nomeação do chefe executivo. É automática. Você vai entregar um planejamento e esse planejamento tem que ser cumprido. E assim por diante.
Salvo, obviamente, o chefe do Poder Executivo, porque ele foi eleito pelo povo e é o povo que decide assim por diante. Aí tem os processos de impeachment e assim por diante. Agora, de modo geral, todo mundo chega de nomear amigos para essas estatais. Então, assim, ó, aí você vai ter um produto, um serviço eficiente sendo prestado, né? Até as maiores países capitalistas do mundo, muitas vezes têm esse serviço, ou não tem os gargalos que nós temos no Brasil, né? Porque a gente vai se comparar com a Suíça você chega em todo lugar, agora a gente tem que chegar lá na Amazônia, o cara mora lá, pô. Tem que dar dignidade para aquele cara, entendeu? E aí, às vezes é só o Correios que chega, e tem uns lugares no Brasil que tem um lugar que recebe correio para toda uma região de muitas vezes 300 quilômetros quadrados. Entende? Que uma vez por semana alguém lá do vilarejo vai lá e pega as cartinhas de todo mundo e leva, entendeu? As encomendas e assim por diante. Eu sou nacionalista. Eu sou nacionalista. Conservador nacionalista. Sou a favor do livre mercado, sou contra o livre comércio. Rony, como assim tá contra o livre comércio? Eu acredito que a China não pode simplesmente vir aqui fazer o que quer aqui dentro do Brasil, os Estados Unidos vêm aqui fazer o que quer dentro do Brasil. A gente tem que ter uma forma de proteger o nosso povo e defender o nosso povo, independente de quem seja a ameaça estrangeira. Por isso que eu sou a favor de que a gente tem que sim ter uma Forças Armadas de qualidade, a gente tem que ter, pô, não, foi contra a bomba atômica lá, né, Matheus? Ah, todo mundo é contra a bomba atômica, só os trouxão aqui que não tem. O resto tá todo mundo fazendo armas atômicas, armas nucleares. Mas tem que ter, você tem que ter a tua segurança, você tem que ter suas fronteiras muito bem fechadas, você tem que encontrar forma de fazer o nosso produto ter valor agregado de mercado e fazer o nosso povo usufruir daquilo que é da nossa terra. As terras raras são nossas. Estados Unidos, China, quem quer que seja, o raio que o parto quer vir aqui usar das nossas terras raras, é muito simples. Traga sua produção, a sua empresa aqui para dentro do meu país. Não é fazer igual a China que bota uma fábrica da BYD no Nordeste e traz um monte de chinês para trabalhar, mal gera mão de obra para o nosso povo. Não, traz aqui, vamos criar um planejamento, vou criar uma universidade de ciência e tecnologia aqui dentro para formar os meus alunos, o meu povo aqui. Esse dinheiro do meu nióbio, meu grafeno, os meus minerais raros, eles têm que dar um retorno em valor agregado para o meu povo. Agora, o que acontece? Não, você manda o mineral, ele faz a bateria aqui para um iPhone, o iPhone chega no Brasil taxado em quase 100%, só o meu povo não tem acesso ao tal do iPhone, que saiu da terra que é minha. É minha, do meu povo, do meu Brasil. A bateria que está aqui dentro, está dentro do BID, está dentro de tudo hoje. Tem matéria-prima brasileira. E aí tem que entendeu? Bota uma fábrica da Apple aqui, vamos dar um incentivo para isso, para os data centers de forma geral, para fazer uma economia de qualidade, claro, cuidando do meio ambiente e assim por diante. Agora, o que se faz hoje, Thiago, é acadelamento. O Brasil está de 4 para o mundo inteiro. Independente de ideologia política, a gente está de 4 para o mundo inteiro. Porque a gente tem um presidente fraco. O Lula é fraco, ele botou o Brasil de 4 e não foi nesse mandato, foi em todos os mandatos dele, da Dilma, do PT. Hoje a gente não tem condições de negociar com ninguém. A gente baixa a bola para a lei ambientalista que é europeu. O europeu destruiu basicamente todo o seu meio ambiente. O europeu escravizou um monte de países da África e até hoje explora 50% de países, de minerais de países da África. Até hoje, a escravidão não acabou para esses caras. Ainda são colonizadores. Aí ele vem para cá e diz, não, peraí. É que lá no Brasil, você tem que botar tanto de costa do rio, você não pode, porque o Brasil está desmatando. Ah, então vamos botar lá uma taxa extra pelo desmatamento do Brasil. Mas pra merda, irmão. Que isso? E aí, sabe o que o Lula faz? Ai, vamos fazer a COP30 aqui no Brasil, europeu. Deixa eu ficar de 4 aqui para vocês, porque nós temos que cumprir a agenda globalista 2030, ambiental. O país que mais polui no mundo é a China. É os Estados Unidos, é a União Europeia, queima de carvão para gerar o tal da energia deles. Nós aqui temos energia limpa, de qualidade, energia eólica, energia solar, que inclusive o Lula taxou, né? Energia solar. Nós temos aqui tudo isso e a gente baixa a cabeça para os caras porque eles taxaram a gente precisa abrir mercado para fazer lobby de amiguinho. Entende? Ambientalista se metendo aqui, a gente não podendo aumentar a nossa produção. Dá para proteger a Amazônia, dá para proteger o meio ambiente, dá para a gente buscar mais petróleo, inclusive na foz amazônica. Dá para você fazer uma estrada cortando, né, a Amazônia, sem a porcaria da Marina Silva, que dizia proteger o povo ribeirinho, o povo da Amazônia, o povo do Latex, mas agora foi para São Paulo concorrer ao Senado, aquela sem vergonha, aquela tartaruga.
Foi para São Paulo. Por que não ficou no Acre? Lá? Não era a defensora do negócio? Não, foi para São Paulo. E esse que é o grande lance. Essa gente só tá na política para se dar bem, para travar o nosso desenvolvimento e para destruir o nosso país. E a gente continua de 4. Aí, defender a soberania do país. Que soberania? Que não tem um GPS próprio, que não tem um exército forte, que depende dos Estados Unidos e da China para absolutamente tudo que a gente tem aqui. Os chips de tudo que está aqui vem da China, vem de Taiwan, vem dos Estados Unidos, a gente depende dos caras para tudo. Eles dizem qual é o preço da nossa carne, eles dizem qual é o preço do nosso soja, eles dizem quanto que vão vender essa porcaria aqui para nós, sendo que isso aqui, metade da matéria-prima que tem aqui dentro foi produzida pelo meu povo. Entendeu? Então eu quero que todo mundo se exploda. E se Deus quiser, um dia eu vou conseguir explodir todo mundo. Esses vagabundos aí. Que paulada, hein? Bom de sabedoria, que bom, meu irmão. Ah, eu tenho uma raiva, meu. Eu não vou mais participar. Dá o microfone pra ele aí, por favor. Toca pra nós, então, aí. Vamos lá. Não vou tocar absolutamente nada. Bom, olha, o pessoal da agenda aqui já tá me cobrando, né? Que já tem agenda em seguida, o pessoal tem que almoçar ainda. Mas quero passar para ti, meu irmão, tuas considerações finais aí. Obrigado por estar participando junto conosco, né? Diretamente de Capão da Canoa, né? Para o Rio Grande. Uma honra te receber aí. Obrigado, Thiago. Assim, esse é a grande palavra que eu gostaria que cada pessoa que assistir essa live tenha no coração, é esperança. Dá para fazer diferente? Nós temos sim ideias, projetos, uma visão de futuro para o Brasil, de fazer com que o nosso Brasil esteja no lugar que ele merece. O lugar que o Brasil merece é no topo do mundo. Nós somos grandes gigantes, como diz o hino, gigantes por natureza. Está na hora da gente ser gigante também na política, parar de realmente se prostrar diante das outras nações. E foi o que o Bolsonaro ele fez. O Bolsonaro ele defendia muito o Brasil. Paulo Guedes mostrando a economia quando os europeus eles tentaram um intento contra a economia brasileira. O Paulo Guedes disse, bom, então fiquem tranquilos, a gente não vende para vocês, nós temos o resto do mundo para vender. É o mundo que precisa do Brasil. O mundo inteiro depende da nossa força, do nosso trabalho. Então tá na hora da gente ser respeitado também fora daqui. E creio nisso. Nós vamos resgatar o país, vamos colocar ele no lugar que ele merece, que é o topo. Bom, muito bom. Rony Gabriel? Um forte abraço. Então tá, vamos olhar lá para a Câmara Central. Tá funcionando essa Câmara Central aí? Estamos aonde aqui? Ninguém, então? Ninguém esperava por esse final. Quer fazer uma foto nossa aí ao vivo? Então tira uma foto. Ninguém esperava por esse final aqui com o violão. Ninguém esperava. A gente surpreendeu todo Aí. mundo. Mas não vai tocar uma? Não. Aí tem que pagar. Tá ok aí, Câmara Central? Galera, quero agradeço a tua audiência até aqui, né? Esse foi mais um episódio do nosso TGCast. De Viamão para o mundo, né? De Viamão para o mundo. E para encerrar aqui, o Rony Gabriel vai tocar Teixeirinha. Não? Pandeiro. Obrigado, gente. Fique com Deus. Até a próxima.